Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Yet Divide. Hoje é dia 21 de outubro de 2024. São 7 horas 7 minutos na Alemanha. Há várias passagens pequenas da Adenen aqui no meu canal do Telegram. A partir desse vídeo eu vou começar a fazer a leitura dessas postagens que estão aqui. Algumas delas poderão não ser recomendadas aos meus seguidores religiosos. Por isso eu peço àqueles que querem preservar suas crenças religiosas ou quaisquer outras crenças do sistema que desejam preservar. Mas lembrem-se que o meu canal é para desconstrução de crenças gerais. Quando eu digo gerais, são todas as crenças. Se quiser ouvir mais rápido, acelerem o vídeo direto da página do YouTube. A história dos nascidos e não nascidos, Adenen. E nós vamos começar por esta postagem do dia 16 de julho. Adenen. E chegou a hora de ativarem o despertar, o lembrar de fixadores que estão na C. Eles precisavam encontrar os DNAs que deveriam se relacionar ou proteger. Nos primeiros vídeos da história dos nascidos e não nascidos, eu comecei a contar a história de Carolina e João. Ele é um fixador que ainda não tinha ativado a lembrança e precisava lembrar para poder ajudar Carolina. Os fixadores, eles chegam para fixarem o que for preciso para ajudar os DNAs que estão com a mente em movimento. Fixar também alguma coisa na C e o resto vocês vão conhecendo no decorrer da Adenen. Aqui eu postei um vídeo da Adenen que eu falava dos criadores de mundo. E eu disse, não é preciso ser Deus para construir o mundo, não é preciso ser um Deus para criar realidades. Numa parte da leitura de uma postagem da Adenen, eu comecei a falar dos criadores de mundos, como eles negociavam seus mundos. Infelizmente, não dei continuidade, mas achei esse vídeo de uma propaganda, um construtor do mundo. E eu disse, na Adenen eu havia contado uma pequena parte sobre os criadores de mundos, mas não continuei a postagem. Está em um vídeo da Adenen. Vejam que eu encontrei um vídeo com o título de Construtor de Mundo, que não faz muitos anos foi colocado a público. Acho que era de uma propaganda. Muitos se emocionam com o vídeo, mas preste atenção como eles colocam parte do que a mensagem já explicou e detalhou a todos. Você certamente não iria pensar no vídeo da maneira que estou apontando, onde eles colocaram pistas e dicas que a mensagem dá num vídeo que era para emocionar aqueles que não conhecem o mundo no qual foram inseridos. Não conhecem o mundo que é a realidade da ilusão. Este é o meu vídeo que eu fiz usando o vídeo da propaganda. Se você conhece a mensagem e já sabe que eles afanam tudo que vem dela, vai começar a pegar, detectar e achar como eles a usam para fisgar a mente dos nossos normais. No caso do vídeo, a mensagem superficial dessa propaganda, a mensagem que eles colocaram usando a minha mensagem era para emocionar as pessoas, mas eu estou mostrando o outro lado. Postagem do dia 22 de julho. Eu disse, ei, Aen, posta aí o que você falou da Adenen, das suas matutações sobre as asas auriculares. Não precisa ficar tímido, é só matutando, todos sabem que não é para fixar. Numa outra vez, eu colocarei o diálogo, as conversas do Aenen sobre a Adenen. E o Aenen deixou alguns áudios falando sobre a Adenen. Aqui é a minha resposta para ele. No dia 22 eu disse, aqueles que evitam de escutar a Adenen achando que é apenas uma história, estão perdendo muita dica, pistas e mensagens distribuídas nos vídeos, me passadas pela própria mensagem. No dia 23 de julho, eu citei a Adenen nesta postagem. Como se pode punir o sistema? Retirando o que ele nos deu
para nos manipular. O que é? Na verdade, são muitas coisas, mas aqui vamos à ferramenta que causou dependências e necessidades, que são os órgãos sexuais, para manter o fluxo da chegada de escravos para o seu cativeiro e poder manipular as mentes pelos prazeres, apetites, fantasias sexuais, etc. Chegou a hora da retirada do sexo. Não é ficar sem pênis e vagina. Isso precisa continuar. Precisamos urinar e evacuar ainda. É tirar a parte sexual. Nós temos que nos livrar de tudo que ele usa para nos manipular. Parece ruim para quem está viciado em sexo, mas se não tiver mais essa dependência uns dos outros, dependência dessa força manipulada para fazermos sexo, toda a energia é voltada para o pensar, o sentir, o matutar, sem dependência que nos obriga às atitudes de pensamentos, ideias, desejos e atos que nos alucinam e nos colocam como alvos e vítimas. Os humanos precisam parar de acessar o sexo, sim, assim como precisam parar de trazer escravos para esse mundo, assim como precisam parar de serem vítimas da fome, do frio, das emoções que eles manipulam facilmente e tanto mais. Desse tudo mais nós falaremos em outros vídeos, mas eu não me refiro somente à retirada do sexo, porque nós não fazemos esse sexo por nós mesmos. Nós temos órgãos, nós temos instintos, né? Entre aspas. Então nós estamos sendo controlados do lado de fora, não somente pelos nossos desejos, nossas vontades. Aquela energia vem sozinha ou aquela energia vem manipulada e o mundo todo está te manipulando o tempo todo para que você faça sexo, para que você seja um objeto sexual para o sistema. Nossa, eliminar o sexo? As pessoas ficam chocadas, não aceitam, pensam que isso é ruim. Isso é ruim para aqueles que estão aceitando dependências e aceitando o parasitar-nos, entre aspas. Parasitar-nos uns aos outros, em todos os sentidos, entre nós humanos comuns e fazendo a gente fazer o mesmo com os animais. Nós estamos parasitando a gente, não somente no sexo, mas em tantas outras coisas, e também acabamos fazendo isso com os animais. Nós temos dependência deles, né? Parasitando eles, essa dependência de comida, de aquecimento, de transformá-los em objetos e coisas, mão de obra, etc. Pela minha série de vídeos ADNN, estou tentando preparar a mente daqueles que desejam se libertar dos controles gerais do sistema. Nela, explico como seríamos sem esses órgãos, essas ferramentas que nos deram para nos controlarem, comandarem e manipularem, além de causar todas as dependências e vícios. É muito difícil para nós pensarmos em sermos seres sem órgãos sexuais, parece tão vazio, porque nos fizeram acreditar que é uma coisa linda, gostosa, é prazerosa, mas não é. Não tem de verdade um prazer, porque esse prazer vem de manipulação. Esse prazer não é mais natural, não é dirigido por nossa vontade. Vem sem você desejar. É obrigação sua como ser humano fazer esse sexo. É obrigação sua deixar vir escravos desse sexo. Explicações mais detalhadas sobre essa indução, sobre a manipulação da nossa energia sexual estão nos vídeos com esse título: o uso errado da nossa energia sexual. E a postagem do dia 24 de julho. A mensagem me passou a informação que só poderia explicar através da ADNN e não em vídeos normais do meu canal, ok? Ok. Aguardem que vou explicar. Preciso de uns dias para ver se entendi o máximo possível das imagens e dos sentimentos que ela enviou. E mais uma do dia 24. 8 meses atrás, esse menino de novo me fez chorar. Mais uma homenagem. Não cansa de me agradecer. E nas nossas conversas é tanto carinho, tanto respeito. Que mente. Obrigada, Marmota. O Marmota havia feito um vídeo para mim. Uma mensageira de verdade contra o sistema. E na postagem do dia 25 de julho eu disse: dia 23, a história dos nascidos e não nascidos, ADNN. Chip seguia com os outros aspirantes para visualizar a ser.
Alguns ANNs estavam próximos e projetaram saudações para a mente de todos e mantiveram-se por perto, sem interferir no que eles vieram fazer na ala dos escudos Tsokif. Guto e Yoshito, peguem os seus escudos e vamos seguir na direção daquela outra ala, para onde estão indo aqueles ANs. Guto e Yoshito não fizeram perguntas. Tranquilos, deixaram ser vestidos pelos escudos, como se eles fossem uma segunda pele, e seguiram com Chip na direção dos ANs. Eles iam para outra ala. Que diferente! Havia algo vazio e cheio nela, uma sensação completamente virgem. Nunca a haviam sentido. Chip, gostei da sensação, disse Guto. Sim, todos os aspirantes e resgatados sentem a mesma boa sensação. Vamos, os ANs vão seguir para outra ala. Nós vamos por essa, cuja luz se mescla com a prata, essa cor prata que podemos ver com os nossos olhos humanos. Mas vocês percebem que a mente do ambiente mostra outras cores, certo? E continuou Chip, e se deixarem o escudo agir, vão visualizar cores que não existem e não conseguem vê-las acessando a mente humana. Desliguem-na por momentos, enquanto estiverem com o escudo. Ok, disse Guto e Yoshito. Imediatamente uma explosão de não cores. Como assim não cores? Pois é, a gente precisa de cores. Mas imaginem quando não se precisa de cores, e daí pode-se ver o que existe além das cores, das luzes, das sombras, sem usar cores e luzes para vê-las. Conseguem imaginar isso? Nota, já abordei esse tema em outros vídeos da Ardenene. Cara, isso é demais. Só não explodo de deslumbramento porque minha mente humana não está on board, disse Guto. A gente nascer se deslumbra com tantos cacarecos e tolices que nos dão ao longo de nossa ínfima e miserável existência nela, enquanto há tanto mais real e digno de ser observado e vivido. Certamente que eu gostaria de ter sido humano e tido chance de sentir júbilo ao ver o que eu vejo aqui. O que ele quis dizer é que ele gostaria de ter visto tudo isso quando vivia nascer e não as tolices que existem aqui para a gente, as migalhas que nos dão e ainda nos fazem nos deslumbrar porque nós estamos no esquecimento. Então qualquer coisa que o sistema nos der, qualquer porcariazinha, a gente fica muito feliz, agradecendo. Continuando. E, poxa, eu nem conheço tudo ainda, disse Guto, enquanto estou como aspirante, mas soube desde que fui resgatado que o que acessamos na C é uma esmola. O limite que permitem a mente humana é despiciente. Sim, Guto, mas regozije-se com o que vocês dois vão visualizar agora, disse Chip. Guto e Yoshito se aquietaram quando sentiram os escudos se movimentando deles, oferecendo a eles mais poderes, os poderes certos para a visualização de imagens que não tenho palavras para descrever. Yoshito disse, que lindo, eu estou consciente de que tudo é inaudito, mas não há emoções humanas para que eu possa expressar com deslumbramento o que o escudo me deu. O escudo me deu poder de ativador e o que sinto é conforto e naturalidade. Algo mais também eu sinto, mas não há palavras para explicar. Não sentimos nunca como humanos. Melhor eu projetar para vocês via mente ativadora. Recebam. Assim ficaria mais fácil para os outros entenderem o que o Yoshito estava tentando falar, já que ele não encontrava palavras para descrever bem as emoções, os sentimentos que estava sentindo. Chip e Guto receberam e disseram, sim, estamos com as mesmas impressões ativadas, é grandioso e sublime. Chip disse, rapazes, deixem o escudo de vocês completar fixação da mente ativadora para poderem sentir tudo na íntegra, sem resquícios de sensações ou pensamentos humanos. Tudo isso vale a pena conhecer e vivenciar sem intromissão das impurezas da mente humana, mente que, infelizmente, tem sido distorcida e diminuída pela C. E os dois, Guto e Yoshito, assim fizeram e suas mentes ativadoras fixadas pelo escudo, os libertaram do acesso lacônico que a mente humana permitia. Nota, sem ela não havia mais comparação com nada da C.
Não existia mais a ser, se não acessasse essa mente humana. Só havia, então, a mente do ambiente, a mente ativadora que eles poderiam usar no ambiente. E nela havia o perfeito esplêndido. Não tem como explicar ou sentir sem sentir como nós humanos, limitados seres, sentimos. Imaginem algo além de uma paz plena e real, da luz apaziguadora e protetora, da calma, do amor, da verdade, do tudo perfeito, do tudo que é tudo, de mais perfeito, bom e dentro do real, que não existe na ser. Não tem como explicar, a menos que eu entre com palavras arcaicas, obrigando aos leitores a se utilizarem de dicionários e mesmo assim não poderiam entender o que é sentir como um ativador. Vamos pular essa postagem que eu cortei. Os aspirantes foram projetados para outra ala e lá o tudo era como se fosse uma tela, onde eles todos, tudo podiam ver, assistir e observar. Mais uma vez pulando. Chip disse: aqui estão vendo a possibilidade deles, usando a justificativa dos aparelhos tecnológicos que nos dão nascer, né? Oferecerem esses objetos, esses aparelhos com poderes para fotografar a mente? Sim, disse Yoshito. Arcos nos contou sobre as possíveis ações e situações que seriam inseridas na C e eles usariam a tecnologia para justificar e obter a aceitação das massas. Pois, quando eles começarem a fazer isso, essa ação deles vai trazer mais controle, eles vão diminuir o movimento da mente, tornando-a ainda mais ínfima. Como sempre, estarão roubando mais do natural e original dos corpos dos DNAs no jogo e tornando os níveis do jogo para os DNAs mais difíceis, observou Yoshito. Como sempre, esses cobiçosos nos dão suas tralhas e roubam o natural de todos nós. E para tornar tudo ainda mais inaceitável, os DNAs satisfeitos vão se alegrar por ferramentas que os enfraquecem e os inferiorizam física e mentalmente, cada vez mais, disse Guto. Exatamente, mas vejam aqui os nossos se movimentando. Eles têm trabalhado para evitar que eles, quando começarem a acessar a mente das pessoas com esses aparelhos, né, entre aspas, que a gente pensa que são os aparelhos, quando filmarem seus pensamentos, emoções e todas as memórias, os nossos estão fazendo algumas situações que possa haver uma chance para os DNAs não se perderem, não se tornarem imediatamente como eles desejam, ou seja, mais vazios e inferiores. E com esses aparelhos eles vão poder fotografar, filmar, editar, criarão um grande nicho de lucro para o sistema em todos os níveis de lucros que eles apreciam obter através desse tipo de manipulação. Querem levá-los ao avanço da metamorfose que a mente humana sofre a cada aceitação e utilização desses objetos. Vocês já devem saber que eles têm mantido os DNAs em um processo de metamorfose dirigida para inferiorizá-los, usando atrações de suas ferramentas que prometem praticidade e tornam o necessário pesado em leve, como as tarefas diárias, as coisas pesadas, ou torna divertido, prazeroso, alegre, etc. Chip, mas eles acessam de qualquer maneira a mente humana, disse Guto. E Chip disse, exato, até ali não havia dado a largada para esse avanço do jogo, nessa parte em que haverá no plano denso, no plano físico, esse objeto mágico, auxiliador, transformador, que vai encantar os humanos. Eles anseiam pelas novidades, não é? Os humanos não gostam de receber essas coisas? Então, e aí é dado a eles. E Chip continuou, os DNAs se deslumbrarão, mas não estarão recebendo o que pensam que sabem, vão receber o que parece que eles explicam e demonstram, mas, como sempre, tudo se resume em armadilhas, usando como isca a novidade, a atraente, que trará benefícios, entre aspas, praticidade, ajuda, cura, desenvolvimento e assim segue. E Guto perguntou, mas os nossos estão se movimentando? Você disse.
Claro, Guto, eles têm dificultado um bocado as coisas para os nossos oponentes, preparando as mentes de humanos cujas mentes estão se movimentando para se autoprotegerem, criando um tipo de backup. Mas o backup já existia para os DNAs, para alguns? Perguntou Guto. Sim, já ativamos esse backup desde muito tempo atrás. Se pensarem com a mente humana, agora vão entender. Nós conseguimos adicionar de maneira que eles não possam desativar, mas nesse caso, que a bordo agora é além. Irei mostrando a vocês. E a melhor parte é ver os nossos conseguindo contato pelas vias das mentes dos DNAs que estão entrando no RPD. Mentes sinceras e decididas, não querem estar aprisionadas. Vou mostrar a vocês também alguns dos nossos em ação pelas vias dos nossos DNAs, cujas mentes se movimentam, mas farei isso em outro dia. Há ainda o aparelho mágico que permitirá a comunicação com os mortos. O que tem sido feito em relação a esse? Poderemos mesmo enviar mensagens? Será uma projeção limpa da gente para eles ou será tudo limitado e controlado por eles? Perguntou Guto. Falaremos disso outro dia, pois é preciso que vocês vejam e precisamos parar aqui ou teremos que enviar nossas presenças refletidas, mas os ANNs preferem que a gente vá com a presença fixada. Chip, e os DNAs cujas mentes não se movimentam? Ficarão à mercê deles? Perderão o acesso à recuperação da mente? Pulando. E Chip deixando eles verem as imagens do que acontece. No outro lado, com o tempo da C, ele disse: estão a ver? Eles estão acessando mentes dos nossos. E o que mostraram já é na altura de um futuro da C. Eles ainda não receberam, mas há essa possibilidade. Vejam que eles foram obrigados a refazer o aparelho depois que teve a ação dos nossos, né? E deixá-lo menos prejudicial aos DNAs. Sempre com a velha história de tecnologia, disse Guto, ou quando não, é a velha história dos divinos, poderes ocultos e secretos, a mágica ou a sorte, respondeu Yoshito a Guto, complementando sua resposta. Sim, porque quando eles não falam que é tecnologia, eles dizem que toda a mágica, de todos os poderes, as coisas maravilhosas que acontecem aqui, ou as coisas piores, vêm dos poderes mágicos, do oculto, do secreto, da sorte, ou do todo-poderoso, assim segue. É realmente cansativo ser um DNA, mas vejam quantos dos nossos estão a nascer felizes com as migalhas que recebem para viver no mundo desumano, disse Guto, sendo obrigados a se adaptarem às dificuldades, crueldades e desamor que o mundo da C oferece a todos que nele nasce, completou Yoshito. Rapazes, agora a melhor parte, vejam essas imagens. Novas imagens apareceram, enquanto as outras se assentavam em espaços maiores para que a imagem que Chip comentava pudesse ser a maior do maior, dentro daquele espaço sem limite que tentava se limitar. Era algo grandioso, mas tinha que se limitar, pois as imagens da C no mundo da mente humana é toda limitada por formas e números. Então, tudo isso aí, né, cheio de limitação, dentro do espaço que parece uma tela infinita, pudesse então se expandir nitidamente, como se eles estivessem dentro dela, dentro da imagem. Que tal a gente mergulhar nesse tempo exato da C? Indagou Yoshito. Não podemos, precisamos entrar em treino de resgate com novos aspirantes. Vocês sabem, podem ver e saber tudo. Mas vejam agora, a melhor parte está para vir, disse Chip. E eles viram ativadores entrando pelas vias mentais de humanos, contactando-os para poderem salvar suas mentes, mesmo que com o uso do aparelho tecnológico, alertando-os que um dia as pessoas perderiam certos poderes que tinham antes, usando a mente humana, e mesmo sendo ela já limitada até esse momento, antes deles oferecerem esses aparelhos. O movimentar e se livrar da mente humana ainda existe até agora. Todos podem ainda, basta querer. O que eles farão quando derem esses aparelhos no script do jogo, na linha do tempo desse jogo, é que
humanos vão ser consumidos nessas funções naturais da mente. Vejam como foram fazendo a memória das pessoas diminuírem quando deram agendas e calculadoras para elas, como elas perderam a prática de escrever com caligrafia bonita. Às vezes nem conseguem mais escrever. Algumas pessoas ainda lembram como falar, mas não lembram mais como se escreve a palavra. Eu não vou citar tudo que o Chip foi falando, pois eu já deixei todas essas explicações em meus vídeos antigos e os recentes, de como roubam o que é nosso original e nos dão o que é do sistema. E temos que pagar por tudo isso, temos que aprender, desgastar nossos órgãos, perdemos o restante de funções naturais. Então, percebam e se lembrem de tudo o que nos foi acontecendo a cada vez que aceitamos qualquer oferta do sistema. Tudo o que aceitamos se volta contra nós mesmos. Portanto, creio que vocês entenderam que eles vão nos oferecer suas novas atrações tecnológicas porque querem roubar mais funções psíquicas, funções mentais, limitar o movimento e o resto de poder e, consequentemente, funções físicas também, e que eles vão causar mais um movimento na metamorfose humana, pois o desenho humano, tanto do físico como mental, está sendo destruído, substituído há muito tempo. Eles poderão, daqui para frente, se nos trouxer essas tecnologias que Chip estava mostrando para eles, que poderão fazer os seres humanos viverem mais usando a mente, mas não será mais essa mente que tem o direito de se movimentar. Aos poucos ela vai perdendo esse resto de poder. Continuando. O que temos de bom é que aqueles que seguem a mensagem serão contactados para receberem esse backup. Por favor, continuem, se purifiquem para que a conexão entre os vossos eus, os ativadores e vocês, para que ela possa ser mais lúcida e limpa possível. Levem a sério a purificação, a higiene mental e física. A limpeza na vida física e mental não é tolice. Se fosse, eles não tentariam sujar tanto a mente humana, manipulando a energia sexual, os prazeres e apetites sexuais, os prazeres e apetites alimentares também, torcendo emoções, nos implantando emoções deles, as emoções reversas humanas. Quanta bestialidade fizeram a mente humana assistir e aceitar para que ela chegasse a esse grau de impureza, o mesmo das justificativas e aceitação do mal em todas as suas formas. Quanto mais a mente humana vai aceitando qualquer tipo de mal que eu já expliquei para vocês, todas as fantasias, os disfarces, as camuflagens que o mal faz, né? O mais ou menos mal, o mais ou menos bem, o mais ou menos errado e assim por diante, significa que a mente humana está se poluindo, ela está em conluio, ela está em amizade, ela está em acordo com o mal. Por hoje vou disponibilizar essas partes. Maiores explicações virão quando eu fizer o vídeo, onde vou dar mais detalhes da, entre aspas, carona que os ativadores pegam nas vias das mentes de bons humanos, cujas mentes se movimentam e não estão mais sendo a escrava perfeita da ser. Fiquem todos bem, se ativem, se mentalizem, se purifiquem. Observação: purificar, se tornar mais limpo e puro, não significa se tornar idiota, ingênuo. Se deixar usar ou manipular, não é dar a outra face quando se é agredido pelo mal, não é reagir como o sistema quer, não é ser, sentir, pensar e vivenciar a vida como ele ensinou e como ele quer. Se não conseguem entender como agir para se purificar, precisam assistir os meus vídeos, os mais antigos, até chegar aos mais recentes. E lembrem-se, são mais de 1.500, agora deve ser mais de 1.600 vídeos, e ainda tem as postagens e comentários. Eu fico por aqui. Até o próximo, na postagem do dia 28 de julho. Yet the Deep Height.